sejam muito bem-vindos ao Lucro USA, o podcast do empresário brasileiro nos Estados Unidos. Nós estamos hoje aqui no nosso primeiro episódio, já com o Reginaldo Bastos, que é especialista em fazer a sua empresa crescer aqui nos Estados Unidos. Tudo bem, Reginaldo? Oi, Gisele, tudo bem? Como vai você? Tudo bem também. O nosso tema hoje é: isso faz a sua empresa lucrar. E o que você tem já para falar de início com a gente? Bom, primeiramente eu quero agradecer aqui a toda a minha equipe que a gente está começando pela primeira vez, né? Hoje é o episódio 1 do Lucro USA. E qual é a nossa ideia de promover esse programa aqui? É justamente trazer um pouco mais de facilidades, ou seja, facilitar um pouco mais a vida do empreendedor. Porque quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: como é que eu vou me virar aqui nos Estados Unidos? E as pessoas começam a pensar, poxa vida, eu vou trabalhar para alguém ou vou abrir meu próprio negócio? Sim. Geralmente as pessoas preferem abrir seu próprio negócio. Então, o que acontece? Eu tenho muitos conhecidos aqui principalmente em Orlando, nessa região da Flórida, de empreendedores, que eles me dizem o seguinte: Reginaldo, eu não sei como fazer para lucrar mais com a minha empresa. E eu, assim, sabendo de toda essa dificuldade dos empresários, baseado no meu histórico profissional, eu falei, poxa vida, eu não consigo entender que as pessoas estão empreendendo, estão tentando superar seus desafios aqui dentro da América, mas não tem, muitas vezes não tem o conhecimento adequado para poder lucrar de forma correta, de uma forma, digamos assim, mais sustentável. E eu resolvi realmente criar esse programa justamente para trazer esse conhecimento à tona, essa facilidade para os empreendedores, para eles poderem lucrar mais. Porque é muito legal quando a gente vê uma pessoa que está do seu lado e você fala assim, poxa vida, aquela dica que você me deu me abriu a mente, me gerou um insight que naquele momento eu apliquei aquela ideia e deu certo. Olha, aquela ferramenta que você me mostrou realmente impulsionou meu negócio. Então, eu venho de uma origem na parte empresarial, que eu aprendi muito sobre gestão empresarial e também na área de desenvolvimento de pessoas. Sim. E aí eu falei para mim mesmo, por que não ajudar os empreendedores que estão começando aqui na América? Eu tenho um conhecimento que pode ajudar muito. E aí, por isso eu quero agradecer a toda a equipe que está aqui comigo, começando esse primeiro podcast. Então, porque nós vamos trazer aqui muito conhecimento, muita informação importante, muitos cases de sucesso, aonde a gente vai poder ajudar o empreendedor brasileiro. Até porque a gente quer que o brasileiro também se dê bem aqui na América, sem contar que a gente também quer ver digamos assim, a imagem do brasileiro melhorar aqui na América, para que a gente possa realmente se tornar uma comunidade forte, uma comunidade, digamos assim, relevante para a sociedade, tanto brasileira quanto americana que aqui está, né? Sim, e a nossa primeira pergunta é justamente sobre essas dificuldades. Com a sua experiência, quais as dificuldades que o brasileiro enfrenta, né, na administração da sua empresa com relação ao lucro? Qual a dificuldade que ele tem para lucrar efetivamente? Eu diria que, assim, o primeiro passo para a gente encontrar as dificuldades do empreendedor brasileiro aqui, eu diria que, assim, por conta dos desafios iniciais de um negócio, o maior problema que ele enfrenta aqui é ter as suas finanças organizadas. Até porque se gasta muito dinheiro quando você chega do Brasil, você gasta muito dinheiro para poder abrir a sua empresa, contratar as pessoas certas, e aí tem um problema anterior a isso, até que eu gostaria de ressaltar aqui, que quando a pessoa chega aqui, ela muitas vezes procura as pessoas erradas, né? Sim, vou tentar economizar aqui, essa pessoa diz que abre a empresa para mim, essa pessoa entende um pouco sobre questões legais, eu vou confiar nela e vou pagar para ela. No fim, você acaba dando um tiro no pé, porque você precisa procurar profissionais adequados, né, para cada área do seu negócio, seja um advogado, seja um contador, para que você possa iniciar da forma correta. Então, eu diria que o princípio de tudo é saber gerir as suas empresas, ou melhor, as suas finanças. Porque na hora que a empresa está rodando ali, o seu trabalho todo, a maior dificuldade que eles acabam tendo é a organização financeira, porque se mistura muito as despesas familiares com as questões da empresa. E aí as pessoas acabam falando, poxa, eu estou trabalhando, estou gerando dinheiro, gerando receita para o meu negócio, mas eu não consigo ver o lucro da empresa. Onde que está indo o lucro da minha empresa? Sim.
né? E aí eu diria que, pela experiência que eu tive, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, atendendo alguns empresários, ou melhor, atendendo os empresários aqui, eu tenho percebido que eles têm ferido um princípio, né, de gestão, que é o princípio da entidade. O princípio da entidade, ela diz o seguinte, que você tem que ter orçamento para a sua empresa e orçamento do dono, no caso, o Prolabore, né? O empresário tem que tirar seu salário dali, mas não pode misturar, porque você corre o risco de perder o controle disso, né? Então, eu acho que a primeira fase para se começar a ter lucro é ter a organização financeira adequada para sua empresa. Certo. E como organizar na prática? Ok. Eu diria que, assim, existem várias ferramentas para você organizar suas finanças, tanto da empresa quanto da vida pessoal. Muitas ferramentas pagas, online e assim por diante. Mas eu diria assim que para aquele empresário que está no começo dizendo assim, poxa, Reginaldo, eu não tenho orçamento para contratar uma ferramenta paga. Eu não tenho orçamento para contratar um profissional para fazer isso para mim. Eu diria que a melhor forma de você começar sem gastar e de uma forma totalmente digitalizada, porque hoje papel, não se dá para trabalhar com papel, com tanto papel assim mais. Sim. Eu diria que são as ferramentas gratuitas que a gente tem. E um exemplo desse é trabalhar com o Google Sheet, que é as planilhas eletrônicas. Você pode criar um orçamento lá dentro, você pode criar um fluxo de caixa, você pode criar um controle mensal das suas despesas ali dentro e assim por diante. Eu diria que não tenho, assim, hoje em dia não tenho uma dificuldade para você ter um controle das suas finanças. Basta você ter o hábito de sentar todos os dias e escrever aquilo que você gastou, aquilo que você recebeu, né? E colocar tudo em planilhas para que você possa visualizar isso de uma forma bem ampla, para você poder ter mais controle sobre isso aí. Sim, sim. Se fala muito sobre processos dentro de uma empresa. E o que é esse processo? O que são esses processos dentro de uma empresa? Então, quando a gente fala sobre organização empresarial, a gente está dizendo sobre organizar todas as áreas de uma empresa. E quando a gente fala de processos, ele é uma das partes que se toma conta dentro de uma empresa. Ou seja, o que é um processo dentro de uma empresa? Um processo é você startar uma ação onde você sabe cada fase daquela ação ela tem que ser executada, seja pela pessoa A, B, C ou D, ele precisa passar por alguns passos. E quando você estabelece processo na empresa, você sabe que você sempre vai ter que fazer daquela forma. Vou dar um exemplo aqui. Vamos falar sobre estoque. Olha, quando chega a mercadoria na empresa, o primeiro passo é conferir a mercadoria. Então, vai ter uma pessoa responsável, vai conferir a mercadoria, vai etiquetar esses produtos, vai colocar nas prateleiras da entrada no sistema. E, após isso, vai estar disponível para sacar do estoque para poder vender. Então, como que a gente desenha esse processo? Primeiro passo, precisa se conferir. Segundo passo, precisa dar entrada no sistema. Terceiro passo, etiquetar, fazer leitura de código de barra, colocar lá disponível e agora quem é que vai vender isso aí? Então, isso é um processo. Só que, assim, se a empresa não tem um processo, cada dia corre o risco do empreendedor, o empresário, fazer de formas diferentes. Então, vamos supor, chegou a mercadoria, naquele dia ele estava correndo com um monte de coisas diferentes ali, ele não deu entrada, ele não conferiu a mercadoria que chegou. Quando ele dá entrada pela nota ou pelo invoice, no caso aqui dos Estados Unidos, ele pega aquele invoice e diz assim, olha, eu comprei 100 peças desse item. E ele coloca na prateleira e deu entrada no sistema. Só que quando ele foi ver no final do mês que ele vendeu todas aquelas peças, ele vendeu 98. Cadê as 2 peças que estão faltando aqui? Ele não conferiu, porque pode vir errado do fornecedor. Então, é o que a gente chama de processo. Você vai amarrando cadeias de processo para que você tenha controle total sobre aquilo. E uma vez que você tem esse processo desenhado, você tem que seguir aqueles passos, né? Um atrás do outro, passo a passo, para que aquilo aconteça da mesma forma sempre. Ou seja, a gente chama de rotina de trabalho. E esse processo tem que acontecer dessa forma, porque se você fizer diferente, vai dar problema lá no final. Mas eu vou lembrar que aquele dia eu não contei o produto que chegou, mas eu vou ficar procurando onde que estão essas 2 peças.
eu não vou ter nem ideia que a empresa me mandou errado. E eu deveria ter cobrado ela. Nesse caso, eu perdi dinheiro, perdi tempo procurando isso e perdi a oportunidade de vender mais 2 produtos. Então, é isso que a gente chama de organização de processo. Esse é só um exemplo simples de como se estabelece processos numa empresa, né? Entendo. E por que um empresário deveria investir tempo, dinheiro, energia em organizar a empresa para obter lucro? Bom, Gisele, primeiramente porque se o empresário hoje ele não tem organizada as suas finanças, ele não tem um processo desenhado que controla melhor os processos da empresa, né? Toda a parte operacional da empresa, ele corre um risco de estar vendendo e não estar segurando dinheiro na empresa. Ou seja, todo o dinheiro que entra, sai. Sim. E aí é o que acontece com muitos empresários que eu tenho trabalhado, que eles me falam assim, olha, Reginaldo, eu estou faturando bem, estou faturando mais de 100 mil por mês, ou mais de 150 mil por mês. E acontece que eu não sei onde está indo o dinheiro. Porque eu quero investir nisso, naquilo outro, e eu não consigo encontrar... eu não tenho esse dinheiro disponível no caixa para fazer isso. E é onde que a gente começa a avaliar, e aí eu sempre encontro o maior problema é o princípio que a gente falou da entidade, Sim. onde se mistura muitas despesas da vida pessoal com a empresa. Mas, por outro lado, às vezes esse camarada ele só está vendendo, produzindo ali, mas ele não tem, digamos assim, a percepção sobre margem de lucro, ele não tem, digamos assim, uma ideia sobre... colocar preço corretamente nos produtos ou nos serviços. E aí a pessoa não tem uma noção, digamos assim, mais profunda sobre isso para fazer da lucratividade para a empresa ter lucratividade. Então, a primeira fase para você entender que a empresa precisa de lucratividade é você ver que tem a entrada e tem a saída. Só que se a saída está zerando com a entrada, então é porque não está tendo lucro nenhum. Sim. Onde está indo esse dinheiro? A gente precisa identificar isso. O segundo passo é saber, meus preços estão adequados ao mercado, né? E o terceiro passo disso tudo seria, digamos assim, fazer uma gestão, uma organização melhor dessas finanças, justamente para saber, poxa, quanto que eu quero fazer sobrar no meu caixa todos os meses, Sim. que é o lucro, né? Depois de tudo que você pagou, todas as operações pagas, o quanto que sobra nessa empresa e quanto que desse lucro eu posso eu diria assim, retroalimentar o meu processo. Sim. Ou seja, reinjetar na empresa para que no mês seguinte eu consiga produzir mais, vender mais, contratar mais pessoas e assim fazer a operação ganhar mais corpo, né? Então, eu diria que o primeiro passo é isso aí, controlar finanças, fazer a organização da parte financeira e depois os processos, né? Ter o processo todo desenhado e também você ter uma gestão melhor de como você está gastando todos esses recursos aí da empresa. Sim, e a gente está falando aqui em termos de empresa, eu sei que muita gente chegou agora, que abriu a sua própria empresa. Quem está começando, né? Vale a pena seguir esses passos, investir nessa organização? Sim, com certeza vale, porque quanto mais organizado o negócio começa, desde o princípio, mais fácil de você conseguir acertar os processos no meio digamos assim, eu já ouvi muito essa expressão assim, olha, aqui na nossa empresa a gente troca o pneu enquanto o carro está andando. E é mais ou menos isso. Então, enquanto está funcionando a operação da empresa, se ele começar de forma organizada, ele já começa tendo vantagem em relação àquele que não se organiza. Por quê? O processo de retomar aquela parte que está descontrolada na mão e ter o controle de volta é mais rápido do que toda uma empresa desorganizada desde o começo. Então, por exemplo, se eu tenho o meu departamento de venda, nós estamos falando do eu empresário, né? Daquele que trabalha sozinho. Se ele não tiver organizado como ele vende o serviço dele, e se ele não tiver organizado como ele faz a parte de controle financeiro, organização, disso tudo, as estratégias que ele usa, se não tiver tudo bem controlado, a cada dia ele vai fazer de uma forma diferente. E aí a gente entra num princípio básico que a gente fala sobre constância ou consistência. Né? O que acontece? O empresário, cada dia ele faz de uma forma diferente. E o cliente, ele percebe isso. Fala, poxa, esse cara não tem processo, esse cara não é profissional, esse camarada, ele não tem uma lógica nos processos dele. Então, a cada dia que eu contrato ele faz diferente. Um dia ele faz bem, no outro dia não entregou uma coisa boa. E assim por diante. Então, tipo, todo trabalho, todo negócio que você cria, você precisa ter consistência.
dentro dele. E o cliente vai sentir isso e se torna um cliente fiel porque ele entende que o seu trabalho tem valor, que você é uma pessoa que entrega realmente aquilo que você diz que entrega e assim por diante. Então, isso faz parte de toda a organização de uma empresa. E aí a gente está falando o princípio funciona tanto para o pequeno quanto para o grande, né? Precisa ter isso. Sim. Existe alguma situação em que organizar a empresa não é bom? Olha, eu não consigo me lembrar de nenhuma empresa que teve sucesso sem organização nenhuma. Sim. Então, todas as empresas que começaram desorganizadas, pelo menos aqueles que relutaram se organizar, sumiram do mercado. Eles desaparecem do mercado, porque a empresa sem controle, sem ter aquele controle para segurar o lucro na empresa, para poder retroalimentar o sistema, para ter uma empresa sustentável, ela não consegue permanecer por muito tempo no mercado. Então, o que acontece? Empresas que começaram sem organização e foram se organizando ao longo do tempo, elas hoje se tornaram empresas sólidas, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. A Coca-Cola, quando começou, ela era uma presa, né? Eu não me lembro o nome agora do dono da fórmula da Coca-Cola, mas quando ele começou fazendo testes, errando. Ele queria criar um remédio e, no fim, ele acabou criando um refrigerante. E aí, depois, quando essa ideia foi aceita no mercado, se criou a empresa. E eles começaram a fazer testes. E aí tem um case muito interessante dentro da Coca-Cola, que inclusive no Brasil, no passado, como é que a Coca-Cola entrou no mercado brasileiro? Porque a Coca-Cola tentou vender para diversos empresários, ou melhor, diversos supermercados. Naquela época tinha as vendas, né? Os bares e tal. E ninguém queria comprar, porque ninguém conhecia o produto. Ninguém conhecia o produto da empresa. Ah, Coca-Cola, o que é isso? Não quero vender isso aqui, não. Então, eles começaram a entender que não tem como eu vender o meu produto no Brasil se eu não gerar uma demanda, se eu não gerar o desejo. E aí, olha só a sacada que eles tiveram. Se eles não tivessem esse pensamento crítico de organização, de estratégia, eles não teriam entrado no mercado brasileiro. E qual foi a ideia? Eles fizeram o seguinte, eles contrataram uma equipe de pessoas e disseram para elas assim, ó, você vai passar nesse estabelecimento, nesse, e você vai começar a pedir, olha, você tem Coca-Cola? Não, eu não tenho. Eu não tenho Coca-Cola. Puxa vida, mas eu queria tanto tomar esse refrigerante, ele é muito bom agora que tá calor. Aí, tá bom, então tá, obrigado. E ele saía dali e não comprava nada. Aí vinha um segundo da equipe lá, né? Sim. Poxa, o senhor tem Coca-Cola? Não tenho. Puxa vida, não tem? Nossa, então tá bom, e ir embora. Então, isso foi criando na mente daquele empreendedor, daquele dono de supermercado, de venda, de bar. Ele falou, poxa, tem uma demanda aqui nesse meio, que a Coca-Cola é justamente o cara que eu rejeitei da outra vez. Se ele passar aqui de novo, eu vou comprar. E aí, que conclusão? A Coca-Cola, quando passou novamente com seus representantes naqueles estabelecimentos, eles começaram a vender. E aí, começaram a vender vários engradados de Coca-Cola e a Coca-Cola foi entrando no mercado brasileiro e hoje tá aí, né? é o líquido, digamos assim, um dos líquidos, né? Bebida industrializada mais bebido no Brasil, mais consumido. Então, como que se chega a uma estratégia dessa? Com organização, porque se você não tivesse essa organização desde o começo e começar e ter pessoas que pensam nessas questões, a sua empresa não cresce, o seu lucro não aparece, porque se você só trabalha para pagar as despesas operacionais do negócio, você não vai ter lucro. Então, você precisa ter todo desenhado a organização nos processos para que você consiga realmente obter esse lucro que você quer. E aí, é necessário você ter um pensamento crítico sobre como você está fazendo aquele trabalho, né? A sua empresa, como é que você está operacionando ela. Certo. E aí é onde que envolve organização desde o princípio, né? Sem organização, você não consegue enxergar essas questões. Verdade. Né? Verdade. E existe algum efeito colateral em criar processos? Em criar ou não criar? Em criar. Em criar processos? Em criar processos. Sim, existe. Se você não criar um processo na sua empresa, não ter organização nesses processos, não ter organização na parte financeira, né? E eu diria também na parte de contratação de time, desenvolvimento de pessoas, eu diria que o efeito colateral para quem não faz isso é ficar sempre apagando incêndio.
ele sempre vai estar correndo atrás igual cachorro, né? Correndo atrás do rabo ao mesmo tempo. Sempre correndo atrás daquele... é um ciclo, eu estou tentando sair desse problema, tentando ter mais lucro na minha empresa, mas eu não estou conseguindo, porque não tem organização. Se você começar a organizar, o efeito colateral é o seguinte: você começa a ter uma equipe mais engajada, mais motivada, porque o time dentro da sua empresa, ela precisa sentir essa segurança para saber para onde eles estão indo. Então, quando eu pergunto assim, olha, o seu time sabe para onde está indo? Tem muitos empresários que dizem, olha, ele nem sabe qual o objetivo que eu tenho. Você entendeu? Então, tipo, isso faz parte da organização. O meu time precisa saber para onde a gente está caminhando. Ele precisa saber o que a empresa quer conquistar no mercado. Então, ele tem que entender que ele faz parte disso. Então, essa é uma parte. Não organizar processos faz com que todo mundo, sem saber o processo, cada dia faça diferente. E aí, esse diferente não tem consistência dentro dos trabalhos operacionais da empresa. E fazer diferente faz com que todo mundo fique perdido. Aí, vou dar um exemplo. Voltando à parte de estoque. Eu dou entrada de uma forma diferente e aí uma outra pessoa vai processar a parte da venda. Ele vai perguntar assim, olha, por que está dando diferença no estoque aqui? Se eu não tive processo desde o início, eu vou dizer assim, olha, eu não sei. Poxa, mas não tem como não saber. Chegou um produto, chegou agora, está com diferença, eu estou olhando o sistema, está com diferença, eu não tenho esse produto para vender e o cliente está querendo. Você entendeu? Então, tipo, ninguém vai saber responder. Quando você tem organizado os processos, você consegue achar o problema. Onde que foi que teve esse problema? Certo. E se eu estou começando agora, estou aqui te ouvindo, minha empresa está uma bagunça, ou eu sou uma eu-presa, por onde eu começo esse processo de organização? Por onde eu começo? Na prática, assim, pronto, acabei de ouvir esse podcast, preciso organizar a minha empresa, mas eu não tenho dinheiro para isso. Eu diria que sim, que o primeiro passo para você entender e começar a organizar o seu negócio é entender o que você quer com a sua empresa. Né? Então, tem gente que fala para mim, olha, Reginaldo, eu tenho a minha empresa, eu não tenho vontade de crescer muito, eu tenho vontade só de ter meus $10 mil por mês aqui e tal, tô bem assim. Tem outros que falam assim, poxa, eu tenho um sonho de ter uma empresa grande, ter um time grande e tal. Então, a gente está falando de empresários que têm diversos objetivos diferentes, cada um com o seu. Porém, é o que eu digo para muitos deles. Vamos pegar esse empresário que fala assim, olha, eu quero ficar só com meus 10 mil por mês. O que trouxe ele até aquele momento de realizar os 10 mil para ele, valeu até aqui. Só que a gente está falando de ainda tem mais 10 anos, 20 anos ainda de trabalho pela frente. O que trouxe ele até agora aqui não garante que vai te levar ele para mais 10 anos de trabalho. Então, se ele não se organizar agora, ele pode perder isso da noite para o dia. E aí, digamos assim, se ele tem um faturamento de 10 mil, nós estamos falando aí de um empresário que consegue guardar pouco dinheiro por mês, né? Porque os custos são altos. Mas quanto tempo esse cara consegue sobreviver sem ter mais dinheiro? Então, é onde que a gente fala, o que te trouxe até aqui não garante que vai te levar para o próximo passo. Então, o primeiro passo para ele, eu diria que é estabelecer um objetivo. Aonde eu quero chegar com a minha empresa? Né? Eu quero ter uma empresa sustentável ou eu quero sempre ser uma eu-presa? Eu diria também que tem um outro termo que a gente usa que é eu-keep, né? É uma equipe só de um, só o dono. Então, aonde eu quero chegar com a minha empresa? Esse é o primeiro passo que precisa ser entendido. Uma vez que você estabelece um objetivo, agora você sabe onde você quer chegar. E aí você começa a se questionar. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer agora? Como é que eu faço, então, para sair de 20 para 50 mil? Essa é a primeira pergunta. Como é que eu faço para sair de eu-keep, que sou só eu, para ter uma equipe com 5 pessoas e fazer esses 50 mil acontecer? O que eu preciso? Quais são os recursos que eu preciso reunir na minha empresa para que eu possa fazer essa máquina girar para que ela tome corpo? Então, uma vez que você tem um objetivo, você começa agora a fazer as perguntas corretas e começa a criar, digamos assim, as soluções para cada setor da empresa que você quer construir para que você realmente atinja aquele resultado. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho cliente que fatura mais de 1 milhão por ano, mas ele continua sendo uma eu-keep.
Ele trabalha sozinho, mas eu diria assim que ele precisa de organização. E eu já tenho... Essas pessoas já estão trabalhando comigo hoje, por exemplo, justamente porque sonham em crescer mais. Porque ele falou, poxa, eu não esperava um faturamento grande desse e agora eu preciso me organizar. Ou seja, eu comecei a sentir que eu estou patinando. Eu estou faturando bem, mas eu estou patinando. E aí é onde que eu estou entrando para poder ajudar esse empresário a ter uma visão mais clara sobre essa organização financeira, sobre a organização dos processos, as pessoas adequadas que precisam estar em determinadas áreas, para que ele possa agora ter uma, digamos assim, uma sinergia para fazer essa ideia acontecer de crescer. Então, Reginaldo Bastos, como nós fazemos para contratar o trabalho da sua empresa, se a gente precisa lucrar efetivamente? Olha, pode me procurar através do Instagram, reginaldobastos.oficial, que lá você vai ter vai ter meu perfil e você vai poder entrar em contato com a nossa equipe através do Instagram. Mas eu vou deixar também aqui embaixo do vídeo a descrição desse WhatsApp, do Instagram, para que você possa entrar em contato com a gente. Esse foi o nosso primeiro episódio. Se você é um empresário nos Estados Unidos, não deixa de seguir o canal Lucro USA e assistir esse podcast. Até a próxima.